E aí, gente, boa tarde, tá? Pra mim é boa tarde, porque hoje é uma tarde de sexta-feira, né? Então, pra mim é boa tarde. Mas quem for assistir esse vídeo pela manhã, bom dia, à noite, boa noite, né? Vocês devem ter estranhado, né, o título deste vídeo, né? Falando de BBB. Quero dizer que eu não assisto BBB, tá? Eu escuto, porque muita gente fala, eu já assisti muito BBB, no tempo de Grazi Massafera, Sabrina Sato, mas depois foi uma fórmula que para mim ficou desgastada, entendeu? Com o tempo, e não tem mais nada interessante, nem pessoas interessantes também. Então, mas a gente está envolvido, em todo lugar se fala nisso, né, gente? Todo lugar o povo fala de BBB. Dos que estão lá, né? Das manobras, a gente sabe que existe muita jogada em tudo isso, né? Mas não foi sobre isso que eu vim falar, sobre BBB em si, e sim sobre um dos confinados, que é o Gil da Vigor, né? O povo que assiste aí direto sabe. É baseado justamente numa reportagem que eu vi em um jornal, né? Sobre... Eu vou deixar para vocês saberem daqui a pouco, tá? Mas é sobre isso, eu não vim falar sobre BBB e fazer comentários sobre o BBB. Antes de mais nada, eu não tenho nada contra, cada um assiste aquilo que gosta, né? E bola pra frente, tá, gente? Não é isso, não vim aqui criticar ninguém, nem falar de BBB em si, e sim de uma pessoa lá dentro, um fato que me chamou a atenção esta semana. Então é por isso que eu vim trazer este assunto para vocês hoje, nessa tarde de sexta-feira, tá? Então, vamos à vinheta. Pois é, gente, eu vim falar sobre o Gil, né? O Gil é um doutorando, né, em economia, é homossexual, todo mundo sabe, assumido, é uma pessoa bem... Eu acredito que já está bem resolvido, né, sobre a sua sexualidade, e vem de uma família, pode-se dizer assim, disfuncional, né, que nós chamamos, uma família, como muitas no Brasil, desestruturada, né, que aos 4 anos de idade foi abandonado pelo pai. Que, segundo a reportagem que eu li deste jornal, ele não aceitava o garoto porque ele não era tão preto quanto ele, né? Não aceitava. E abandonou a criança, né? Abandonou a família, foi viver a sua vida lá. E a mãe do Gil, né? Lutou, batalhou para dar o melhor para o seu filho, como a maioria das mães fazem, né? A boa mãe, né? E aos 15 anos, o Gil teve um contato com o pai, né? Quando ele estava com 14 anos. Ele teve um contato com o pai e ele ia participar de um concurso de modelo e mandou convidar o pai. O pai simplesmente não foi porque tinha vergonha dele. Vergonha pelo fato de ele ser homossexual, pelos trejeitos e tudo mais, né? E a gente sabe disso. Foi esse o motivo que o pai não quis. O pai tinha vergonha dele. Já não era pela cor preta, porque não, com certeza ele deve ter escurecido mais tarde, né, gente? E quando é agora, nós não somos bobos, né, gente? Por favor. O filho agora está em evidência, não sei se vai ganhar BBB, para mim não faz diferença, para mim daí vai fazer para ele, evidentemente, né? Para mim não, mas para a família, claro que sim. Já ganhou um carro, né? Vai ganhar, se for um dos três, ganha alguma pontinha mais aí. E simplesmente o pai agora apareceu, né? Deu uma reportagem para este jornal que eu li, dizendo que quer se reencontrar com o filho, que não tem problema dele ser homossexual, que acha ele muito divertido, que ele é lutador, que ele é batalhador. Meu senhor, todo mundo sabe disso. Aliás, seu Gilberto, que é o mesmo nome do filho, todo mundo sabe disso, que o seu filho é batalhador. Para nós que nascemos num lar pobre, muitas vezes desestruturado, só nos resta isso, é lutar. Lutar, lutar e lutar. Afinal de contas, foram dados 2 braços, 2 pernas, né? E uma vida para a gente ter que cuidar, zelar. Dizer que não tem interesse nenhum também, ele disse que não tem interesse nenhum financeiro, por favor. Este senhor vive de bico hoje em dia, é alcoólatra, até um tempo atrás era, e agora vem com essa conversa fiada, né? Infelizmente a gente sabe qual é o interesse, né, gente? Então, gente, voltando ao assunto, desculpa, né?
tirar aí rapidinho. Aí a família não aceita, quando o filho falece que tem bens, botam até o companheiro para fora, né? Dizem que não tem, aí já acabou a vergonha, já não tem mais vergonha, né? Infelizmente isso é a realidade, né? A gente sabe disso, existem muitas famílias. O que eu quis abordar neste assunto aí, né? Pode-se dizer que isso é uma fofoca, né? Mas não é invenção, porque eu tirei de um jornal. Eu achei um paralelo com a minha vida. Eu vou dizer para vocês também, vou contar um pouco da minha história. Aos 3 dias de nascido, meu pai abandonou a minha mãe. E ele disse também, segundo eu vim saber depois, porque eu não era parecido com ele. Agora imagine meu pai, de descendência portuguesa, um branco, rosado, a ver o meu rosto como eu sou rosado, né? Talvez quando eu nasci com a minha mãe, eu fui o último filho de 13, e ela já estava entrando na menopausa, eu vim, como diz o povo por aí, todo esculhambado. Eu era muito feio, gente, vou ser sincero para vocês. Eu gosto de mim, comecei a gostar de mim depois que eu fiz meus 40 anos. Eu entrei na idade do lobo, né, como dizem, então eu vinha passar a gostar de mim. Mas eu era muito feio, verdade, eu não tenho vergonha de dizer não. Era magro e feio, era uma pessoa assim, por dentro eu não me sentia legal, era uma pessoa cheia de preconceito devido à formação que eu tive, né, devido aos sofrimentos, às pancadas da vida. Mas depois dos 40 eu posso dizer que eu vim viver a minha vida a forma plena, tranquila e feliz. Posso dizer para vocês, eu sou feliz, quero deixar isso muito, graças a Deus. Todo dia eu agradeço a Deus, porque eu sou uma pessoa feliz, né? Tudo aquilo que eu gostaria de ter, Deus me deu, já me deu até demais. Então, voltando à minha infância, meu pai me abandonou com 3 dias de nascido, justamente dizendo que eu não parecia com ele. O 13º filho, vejam bem. E foi uma vida muito difícil. Não vou ter que falar da minha mãe, porque é uma coisa que minha mãe nunca deixou a gente passar fome, nós passávamos dificuldades. Nós morávamos em cima de uma garapé, sobre pontes, era uma palafita, uma casa de madeira, que todos os anos a minha mãe tinha que suspender o assoalho. Houve uma época que era uma base assim, mais ou menos de 1 metro, já estava batendo no telhado, a gente já entrava agachado. Porque chegava o inverno, né? As águas desciam, era uma baixada, então subia, enchia o garapé e a casa transbordava. Aliás, o garapé transbordava e a casa enchia. Várias vezes me acordei na minha rede, com a minha costa toda molhada, porque a água estava batendo na minha costa. Várias vezes escutei jacaré batendo no esteio da casa, né? Uma certa vez nós vínhamos da igreja e quando nós chegamos, descemos a baixada, a ladeira, parecia um mar, gente, de águas. E a gente foi ali até achar a ponte que chegava à nossa casa. Quando nós chegamos, o colchão boiando, as coisas todas boiando, gente. Então eu tive uma infância muito difícil também. Lembro que quando eu estudava, na época, até os 15 anos, não tinha luz elétrica na nossa casa, era na lamparina. E eu ficava de manhã, eu chegava na escola com meu nariz aqui todo preto, os colegas ficavam rindo de mim. Mas não tinha, eu ficava estudando até tarde da noite. Então eu sentava, estudava e com uma vasilhinha de sal ao lado para jogar, porque às vezes eu estava com o pé dentro da água, que a casa enchia, e eu tinha que jogar aquele sal em cima para cair a sanguessuga. Quando eu era menina chamava de chamichuga, né? Hoje em dia eu sei que é sanguessuga o nome. Então eu fazia isso, muito isso. Então eu tive uma vida muito difícil. Quando eu comecei a estudar a primeira série, na época do primário, eu tinha 10 anos de idade. Eu digo para vocês que a minha mãe nunca foi numa reunião. Ela não tinha tempo, gente. Ela não tinha mesmo tempo. Eu tive uma vida. Você diz, porque o último filho é cheio de dengue. Eu não fui criado com dengue, nem com mãe. Não, eu com 9 anos comecei a trabalhar. Trabalhava na feira, que a minha mãe me acordava, era às 4 da madrugada para ir com ela. E chegava 1 da tarde. Trabalhava na feira, vendia jornal, né, na minha cidade. Então eu tive uma infância muito difícil. E aos 15 anos eu descobri onde estava meu pai. Meu pai era sapateiro. Naquela época, sapateiro não era só quem consertava sapato. Você dava um couro, dava um bicho, a pessoa curtia, fazia bolsa. Meu pai era tipo como se fosse um artesão. E ele pegou, eu descobri que ele tinha uma sapataria. E eu todo feliz conheci meu pai. Eu tinha 15 anos. Não sabia de nada do meu pai, como é que ele era, nada. Quando eu cheguei, a grande surpresa que eu tive. Fui conversar com ele, tomei bênção, tudo, né? Aí eu disse assim, pai, eu li assim, gente, e vi
eu posso dizer para vocês assim, aquela galeria de sapatos. Naquela época era exigido sapato colegial, né? Meia branca, preta para homem, branca para mulher, tinha comprimento da calça, todas essas coisas. Blusa branca, limpa, e aí todo limpinho para a escola. Aí eu cheguei com ele e falei, pai, o senhor pode me dar um sapato desses que eu estou precisando? Ele disse assim, olha, vá trabalhar. Eu disse, mas eu trabalho desde os 9 anos de idade. Eu queria, mas tudo bem, muito obrigado. Só disse isso para ele. E fui seguir a minha vida, gente. Depois, já com quase 30 anos, eu vim ter contato com ele. E eu nunca guardei mágoa dele, sabe? Fiquei chocado com o que ele me falou. E eu digo para vocês uma coisa. Sempre quando eu estava em dificuldades, e até hoje, né? A gente tem dificuldade, todo mundo tem seus problemas. Eu me lembro do que eu passei na vida. Eu me lembrava lá da minha vida, onde eu fui criado até os 15 anos, né? Com a água, tendo que comprar querosene, comprar um pão para dividir para os irmãos todinho que a mamãe dividia. Então aquilo me fortalecia. O sofrimento me fortaleceu. Eu digo para vocês, eu nunca usei drogas, ser viciado em droga. Bebida, só aquela questão de adolescência. Cigarro eu experimentei também, me lembro quando eu tinha 15, 16 anos. As coisas de jovem, né? Mas eu nunca me deixei levar por isso. Eu sempre tive uma coisa dentro de mim. Uma palavra chamada temor a Deus. Devido à minha fé, eu várias vezes, não, isso aqui não é para mim, isso não é legal. E eu aos poucos ia me saindo. E assim eu posso dizer para vocês, à altura de 61 anos, eu nunca fiz uma cirurgia praticamente. Eu fiz aos 20 anos, quando eu estou com 61. Eu nunca fui hospitalizado, eu não vivo doente assim de estar enfermo, de estar... Tive esse caso que aconteceu, vocês sabem, mas isso é uma pandemia, né? Mas eu sempre procurei ter uma vida saudável. Mas eu sempre lembrava daquela criação que eu tinha tido, do que eu via, né? Sempre como falei para vocês, para mim, o que é mais importante são os exemplos. Quando você segue os bons exemplos, você se dá bem na vida. Então eu segui minha vida. Meu pai, quando faleceu, já estava aliás, uma semana antes do meu pai falecer, a gente conversou, a gente brincou, sabe? Como se fosse dois amigos. Não vou dizer para vocês, amor eu nunca tive. Porque eu não fui criado. Amor a gente não inventa, a gente não cria amor. Tá? O amor é uma coisa que se constrói e se alimenta também. E tem a estrada de mão dupla. Mas a gente... Foi uma coisa assim maravilhosa, gente. Aí ele disse para mim que ele tinha muito orgulho de mim. Muito orgulho. E olha só como são as coisas, né? O que é a vida? Então, esses lares disfuncionais, esses lares completamente, como foi, posso dizer assim, eu nunca vi coisas horríveis. Minha família, graças a Deus, meus irmãos nenhum se foram para marginalização. Eu nunca fui para marginalização. E eu sempre digo, gente, não é a tua situação econômica que vai fazer você virar marginal, não. O que vai fazer você virar marginal é o seu caráter. Quando você não tem um bom caráter, ou quando você não tem caráter mesmo, aí você vai por caminhos. Porque sempre existe uma solução na vida. Eu sempre procurei isso. Mirar nos exemplos, olhar as minhas superações para poder prosseguir. Então eu espero, né, que o Gil perdoe esse pai. Não sei como é quando ele sair da casa, né? Mas eu só quis fazer um comparativo para vocês. Como são as coisas, né? O meu pai não me procurou, aliás, não voltamos a nossa amizade, porque eu me tornei famoso, que eu nunca fui, nem você nunca, né? Diferente dele. Mas tudo leva a crer que é por causa disso. Infelizmente, a fama e o dinheiro torna difícil você ver quem é seu amigo mesmo de verdade, né, gente? Eu espero mesmo, de coração, que ele consiga a gente superar, né? E ter um bom relacionamento, né? Tem paz. Esse pai é um pai tóxico, dá para perceber, já está no fim da vida. Ele vai ter que fazer alguma coisa para esse pai. Eu, pelo menos, penso assim. O meu pai eu ajudei, sabe? Depois, e nunca levei em conta, sabe, gente? Nunca. Ah, é porque ele fez isso comigo, porque ele nunca me deu nada, porque ele me abandonou com 3 dias de nascido, eu com febre, feio, doente, acabado em cima de uma cama, resultado de uma gravidez problemática. Não, de forma nenhuma. Graças a Deus. Então eu digo isso para vocês.
nós temos que ter dentro do nosso coração uma coisa chamada amor. Temos que ter perdão. Quando você aprende a perdoar, gente, a sua vida vai ser... Eu digo para você, sinceramente, não tenho ódio no meu coração. Sofri muito na minha infância, muito, sabe? Nunca passei fome, como eu estou dizendo para você. Nunca andei nu, mas usava a roupa que a tia dava. Pobreza, gente. Era uma pobreza muito grande. Mas graças a Deus eu venci. Hoje eu posso me dar o direito, graças a Deus, de escolher o que eu posso comer, o que eu posso comprar, ter uma boa casa, sabe? Ter condições para pagar uma medicação. Isso tudo eu louvo a Deus. Mas é claro, isso é fruto do quê? De trabalho. Isso é fruto do quê? De perseverança, de não abrir mão. Quando eu me formei aí, olha, quando a minha primeira formatura foi quando me formei como professor de primeira a quarta série, na época era um chamado magistério. Estudei no Instituto de Educação do Pará, IEP. Todos os estados têm. Éramos somente 7 homens numa turma só de mulheres, porque até 2 anos antes só era mulher. E eu me formei, gente. Eu passava o dia todinho trabalhando, sabe aonde? Em casa de família. Trabalhava em casa de família para poder pagar meus estudos, porque nunca ninguém pagou nada, nunca me deram um caderno, nem quando eu fazia o primário, nunca me deram um caderno. Eu e minha mãe dizia, se eu for chamado na escola, tu vem de lá apanhando até em casa. Eu tinha medo, eu aprontava as minhas, mas ficava por lá mesmo, sabe? Então eu vejo isso. Então, só quis mostrar, fazer para vocês um comentário nesta sexta-feira, tá, gente? Desejando a todos vocês uma ótima sexta-feira. Eu gostei desse bate-papo, espero que as experiências vividas, né, que eu tive, possam ajudar vocês, né, a superar problema. Todo mundo tem. A gente tem que saber como encarar. Quando você tem essa posição de saber encarar o problema, as coisas se tornam mais fáceis para vocês. A sua vida se torna mais fácil, tá? Não espere nada de ninguém. Faça primeiro a sua parte. Aí depois as coisas vão vir, tá? Então, eu desejando para vocês um abençoado final de semana, que Deus abençoe a vida de vocês, o lar, o trabalho, tá? A gente está sempre por aqui, graças a Deus, e vamos à luta, gente, tá? Quem gostou, dê o seu like. Quem não gostou também pode dar o dislike. Quem gostou do vídeo, não é inscrito, se inscreva, assine as notificações todas, tá? Notificações. E a gente está aqui para isso, gente. Estamos aqui para isso. Trazer sempre coisas boas, mensagens de incentivo, mesmo que seja uma fofoquinha, né, gente? Básica. A gente não é fofoqueiro, mas gosta de vez em quando de uma história, né? Isso faz parte da vida. Então, tudo de bom. Ótima semana e até a próxima. Se Deus quiser, se Ele querer, vamos estar aqui novamente no próximo vídeo. Tchau!